Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 27/12 de 2022, 11 horas e 38. Temos 26 graus no litoral sul de São Paulo, sol entre nuvens. Eu desejo um bom pregão a todos. Queridos, eu vou começar com o racional do YouTube. Eu vou aqui colocar na tela o gráfico diário falando numa situação de comprar. Em seguida eu vou abrir o livro de ofertas, o ING23. Hoje a liquidez é um pouco melhor que ontem, mas nada também que... Deixa eu pegar um energético aqui. Pegar um de coco e açaí e Red Bull. É um pouco melhor que ontem, mas longe de ter a liquidez de um pregão dito normal. Então a gente falou em compra nessa região, né, de 109,370 por ali. Eu acredito que durante a gravação vai chegar a 110,070. Então nós estamos falando aí de 700 pontos durante a gravação. Vamos ver, daí eu vou explicar por que eu acredito nesses 700 pontos ainda durante a gravação. Talvez não chegue os 700 durante a gravação, mas aí depois vai chegar. Talvez durante a gravação, vamos falar no racional de 430 pontos. Então até 110,800, podendo estender até os 110,070 ao longo do dia. Então, quando Flávio Dino falou aí na mídia, né? Eu estava vendo na Globo News, como fala o Flávio Dino, né? Ô, Flávio Dino, boa sorte para o Brasil, ministro da Justiça. Então, o mercado não segurou no topo anterior, 110,220, tampouco no 109,940. Então, houve aqui o padrão da prancha do pirata, nós vamos apagar essa LTA. Perfeito. Vamos traçar uma outra linha que eu tracei lá no TradingView, inclusive compartilhei lá com vocês. Não, na verdade tá errado aqui. Agora que eu lembrei o que eu... Por isso que eu gosto de olhar pelo menos 2, 3 softwares para poder muitas vezes enxergar o que a gente não enxergaria num programa só. Então aqui, queridos, nós temos uma LTA, ela foi respeitada e vai marcar fundo. Há aqui uma pinça bastante evidente, né? A pinça é quando duas mínimas são justapostas, 108,945, 108,995, então tá aqui a pinça. Daqui a pouquinho vai bater lá nos 109,800, 430 pontos de racional intraday. Mas eu acho que vai ali no 110, se bobear durante a gravação. Mas pelo menos 109,800, estou bem seguro que sim. Então esse é o mini índice. No gráfico diário a gente tem aqui o teste. As linhas vermelha e o azul royal, digamos assim, marcam um canal de baixa. Então é natural que o mini índice venha na parte de cima aqui, perto de 116.700, 117 mil pontos. Aí em azul marinho eu tracei, não é exatamente um canal de baixa mais inclinado, é uma mistura de canal com cunha. As retas você vê que elas estreitam aqui a distância na parte inferior, mas de todo modo existe um pullback da linha superior desse padrão. Teste do fundo anterior, região de 110 mil pontos, né, veio ali. E médias móveis estão justapostas, sendo também colocadas em xeque, assim como a retração de 50% de FIBO. Então, uma mega região de suporte deve segurar o preço. Então, uma vez feita a introdução, eu vou acompanhar aqui o mini índice através do meu celular aqui que está no suporte. A gente vai prestigiar nossos queridos amigos e amigas do YouTube, depois a gente volta. Pessoal, sabe a Mega Sena da virada? Uma vez perguntaram para mim o que eu achava, imaginando que eu ia condenar. Eu não condeno, não. Chico Xavier jogava na loteria também. É claro, né? Você não pode pegar dinheiro
Você vai lá, joga um bilhete, né, da Mega Sena, ou investe ali 20, 30 reais num bolão no fim do ano. Ninguém vai jogar R$ 1.000, R$ 500, R$ 800. Eu acho saudável, participe, é algo lúdico, gera o sentimento do pertencimento. Eu não tenho nada contra, não. E se eu ganhasse, eu colocaria uns 80% na bolsa. Nesse momento, putz, 70% pelo menos eu colocaria. Mauro Rodrigues Gomes, ele deixa aqui as palmas, eu fico grato e honrado. Kennedy João Cavalli. Kennedy é o nome de um amigo que eu tenho que trabalha no cartório lá de Guarulhos. Eu já passei algumas escrituras lá com ele. Às vezes ele assiste o programa, é o Cavi Kennedy, meu querido amigo. E o Kennedy João Cavalli é um querido amigo também da Batalha na Bolsa de Valores. Então ele deixa o boa noite, obrigado pela dedicação. É um prazer, eu considero uma missão, querido. Aí nosso amigo, ele pede 3R Cosan Raiz 4, por gentileza. Olha que educação. Bom final de ano a todos e firmes e fortes em 2023. Querido, 2023 será o ano da Águia. E nosso queridíssimo amigo de todos os dias, irmão de batalha, João Vinícius. Zidane é um monstro. Jogava demais e agora é fora dos campos, né? Tricampeão da Liga. Pode ser o Zidane, sim. E o Zinedine Zidane, pra mim, jogou mais que o Maradona. Eu acho que o Zico jogou mais que o Maradona. Opinião minha. O Rivelino jogou tanto quanto o Maradona. Aí o Rivelino talvez pau a pau ali, mas o Zico e o Zidane jogaram mais que o Maradona. O Ronaldinho Gaúcho jogou mais que o Maradona. Não, o Maradona, na verdade, é muito marketing. Era um ótimo jogador, fantástico. Mas eu compararia o Maradona... Eu não comparar o Maradona com o Pelé, é brincadeira, né? Mesmo o Messi jogou... O Messi, pra mim, é o segundo maior jogador da história, depois do Pelé. Ainda mais agora com a Copa. Mas o Maradona, ele ficaria pra mim ali... entre os 10, assim, mas lá pro nono, 11º, né? Vários jogadores jogaram muito mais que o Maradona. Porque você tem que ver a quantidade de jogos, né? As estatísticas, né? O tempo de carreira, a produção. Porque, pessoal, a habilidade no circo tem também. Você vai lá no circo, o cara rola com a bola, dá cambalhota, não deixa a bola cair. No que tange ao ING, ainda é possível termos uma alta mais consistente até sexta? João, tem muito pouca liquidez, né? E apesar do recesso, os políticos vão lá na mídia e abrem a boca, né? Eu acho que vai ter alta, mas não uma alta consistente, não. Eu sou sempre otimista, mas também sempre muito verdadeiro. Apesar de muitos investidores já estarem descansando, então essa é a questão, isso reduz a liquidez. Projeta uma figura de alta, mas teria que romper o 112 para alavancar. Exatamente, essa é a minha análise, querido, que Deus guia todos nós. Então, justamente eis a questão, você tem o teste aqui do fundo anterior, as médias móveis, a LTB e a retração de FIBO. Então, vai formar um fundo aqui, provavelmente, né? Tem aqui também o 110, 220, que é uma cabeça de pivô, mas não tem volume, né? Então, só realmente acima dos 111,825, digamos aí 112 para ter uma alta consistente. Acho que até vai romper, mas disparar assim eu acho difícil, em razão realmente da liquidez limitada. E pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um comentário, me coloquem para trabalhar. O professor gosta do trabalho, do estudo. Eu acho que na vida a gente consegue equilibrar. Que nem ontem trabalhei pra caramba, tanto na Top Traders quanto no meu negócio imobiliário. Né? Eu tenho imóveis que a gente reforma para alugar, né? Compra, reforma e aluga e tal. E trabalhei bem, passeamos também. Ontem à noite estava lá esperando, eu comprei um tempurá. Estava esperando o tempurá ficar pronto, gravei o reader. Dá tempo de fazer tudo. Tirei fotos da minha filha, dá tempo de fazer tudo. Você consegue trabalhar, estudar, responder e-mail, responder mensagem. Dá para fazer tudo. Você está no elevador, você responde 2, 3 pessoas. Então, é a minha forma de pensar, né? Então, 3R é uma boa oportunidade. Está cruzando médias em modo compra. Rompeu uma região importante aqui, 34,55. Aí temos a Cosan. Lembrando que a Cosan, dessas três, ela faz parte, né? Nós não temos Raiz 3, tampouco 3R Petróleo, mas temos Cosan em carteira. É uma das nossas maiores apostas para esse início de ano, né? Então Cosan tem uma simetria em V,
com alvo aqui a 18,08, né? Está se apoiando nas médias, provavelmente para acionar um pivô. E olha que interessante, né? Às vezes eu falo que a gente tem o padrão micro e padrão macro, né? Então percebam que a gente tem um canal de baixa bastante evidente, robusto, amplo, largo. E além da simetria em V, aqui na Cosan, a gente vai ter praticamente aqui um... Não é exatamente um canal, é praticamente uma cunha, mas assim, seria esse canal maior de forma reduzida, né? Apesar de ser praticamente um alargamento, mas isso fortalece o padrão maior. Então a gente deve ter teste dos R$20 aí ainda no mês de janeiro. Então estamos nela e com bastante otimismo. O mini índice quase veio, né, no 109.800 que eu comentei. Ó, quase veio, ó. 109.740. $745, daqui a pouco ele vem no 109.800. Ok? E aí, raiz 4 para atender nosso amigo. Então compartilhem o vídeo, se inscrevam, peçam os ativos para a gente estudar, daí assim todos nós crescemos, evoluímos e aprendemos juntos. Raiz 4 também acredito que é compra, ó. Quebrou a ideia do zigue-zague descendente. Temos aqui um padrão da alavanca. Padrão da alavanca. E rompeu as médias, está fazendo um pullback. Situação de compra, né? Não duvido que Raiz 4 venha a 4,70, 4,80 aí no mês de janeiro. Podemos inclusive traçar uma linha de tendência de baixa que provavelmente será testada logo menos. Ok? Então é isso. Atendo assim os nossos queridos amigos. Agora vou falar um pouquinho aqui do fluxo, tomar um gole do meu energético antes. Estrangeiros comprando, 9.943.027 até o dia 22. Institucionais estão vendidos em 16 bi. Quando eles tiverem que começar a zerar esse negócio, vai ter corner dos vendidos em vários papéis. Isso pode gerar um movimento de alta mais forte quando voltar a liquidez. E aí eu vou começar aqui os trabalhos, né, falando dos ativos fixos, comentando sobre a B3SA3, né? O ativo paga dividendos, aí distorce um pouco aqui o gráfico. Não, na verdade não, eu já tinha remarcado aqui o 1302, aqui é um topo anterior, a cabeça do pivô 12,95, um pullback na cabeça do pivô, oportunidade para quem ficou de fora e deseja entrar no ativo. E a mesma coisa Banco do Brasil, pullback na linha superior do canal, um canal de baixa aí nas médias, tocou inclusive a de 21, que é um suporte mais forte do que a de 5. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar para vocês aqui de forma coletiva. Eu tô com um fone aqui, que é muito bom, só que ele esquenta a orelha pra caramba. Responder meu filho aqui. Maravilha. Meu filho vem pra cá no final de semana. Maravilha. Ótimo. De forma coletiva, acho que tá tudo certinho. Não tem aqui nem no papel, né? Não tem no celular, tá tudo tranquilo. É que o meu filho acha que pra ele eu sou um herói. Então, por exemplo, ele vai comprar
para moto. Ele acha que eu conheço todas as marcas, tem marca que eu nunca ouvi falar na vida, ele quer minha opinião. Aí ele está estudando, por exemplo, alguma área de direito extremamente complexa que eu nunca ouvi falar. Aí ele me faz as perguntas como se eu fosse um expert naquela área. Mas aí o que eu faço? Eu pesquiso. Né? Eu não vou falar, eu não sei disso, eu não entendo nada. Esse não é meu raciocínio, eu sou professor. Então eu vou, pesquiso, tenho a humildade de perguntar para algum amigo para poder interagir. E é isso. Queridos, então Bradesco nós temos também carteira pullback na LTA e nas médias, né? No caso a de 5 está sendo pressionada. Aí a mesma situação que nós temos em Itaúsa, pullback gerando oportunidade, pressionando média de 21, a simetria fala em 8,90 no mês de janeiro. E aí chegamos em Itube, a mesma situação. Simetria nos diz que há amplo espaço para subir, tem um gap aqui em cima perto de 29, um pullback que gera oportunidade. Sambi 11, a mesma coisa. Cumpriu o objetivo primário aqui da simetria, tem espaço até os 29, buscando médias aqui como suportes. BPAC 11 dos bancos é a melhor oportunidade, tanto de maneira fundamentalista, para quem pensa em médio prazo, quanto curto prazo. Ela é a que mais caiu, proporcional à queda anterior. E nesse caso, eu vou traçar aqui retrações de Fibonacci. Meu filho vai mudar de faculdade, pessoal, 2481, 1986. Eu fui com ele, eu faço questão, né? Apesar de já ser um homem, ter 23 anos. Uma maravilha o local que ele vai estudar, um grande privilégio. 2481. Aqui 1986. Fiquei maravilhado, maravilhado. Como professor, né, a gente sente o ambiente, conversa ali com os profissionais. Então, percebam que BPAC, ela foi hoje exatamente na retração de 61,8 entre esse fundo e esse topo. Então, é um movimento técnico. Eu tenho aqui FNC, também um pullback, média de 21. E MAT, o índice de materiais resiliente, preservando a mínima anterior, mantendo a inclinação altista curtíssima. E no caso do índice setor imobiliário está caindo mais forte, mas não acho que vai muito além não. É um pullback, ó, o eixo aqui do W 63688 fez exatamente ali a mínima e o índice de consumo corrige um pouco mais forte também. Está abaixo da cabeça do pivô, sim, está sim senhor. 292879 é mais um que eu vou trabalhar com retrações de Fibonacci. E quando eu falo de traçar de maneira mais concisa, milimétrica, o que eu estou fazendo? Eu tracei a olho. Aí eu clico na mínima desse candle, ó, 266463. Vou colocar 2665. 2665. Aí eu venho aqui em cima, queridos, ó. Máximo do dia 23/12, 299346. Vou colocar 2993. Aí eu vou e traço praticamente de forma milimétrica usando as sombras dos candles. E aqui veio também na retração de 61,8. Então, movimento técnico, correção. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui no índice de energia. Ó, índice de energia. Então eu vou, ó, tá vendo quando está na retração de 61,8? 79.890 aqui embaixo. Setenta e nove, 79.255. Na verdade, 72.890, 79.255. Então, percebam
que é um movimento técnico, ó, retração de 61,8. Fibonacci está presente no DNA humano, nas espirais de um caracol e, por exemplo, na distribuição de cores de uma borboleta. Ok, então é a mesma história aqui, ó, Small 11, belíssima, oportunidade. Não. Petrobras. Movimento de descanso antes da continuidade do movimento de recuperação. Aí temos Vale. Ela rompeu o triângulo. É um mastro-bandeira aqui, se a gente pegar o desenho desde a virada de outubro para novembro. D1 F25. Vou colocar aqui o diário. D1 F25 tem um sinal de fundo, é um arame, mas pelo contexto eu não acredito que passe da média de 21. Agora, na questão do dólar, pessoal, tem essa história de remessa de lucros e dividendos, né? Então, uma alta acima do esperado, mas está desenvolvendo aqui movimento de busca pela parte alta do canal. Nem sei se toca essa linha, né? E está numa LTB importante, porque se vou fechar pelo menos um candle de 30 minutos abaixo da LTB, vem pelo menos um 5,250, o que eu acho bem provável para hoje. Milho está dormindo. Hoje com volume um pouco maior, banda justapostas vai disparar. Eu estou vendo algumas casas de research falando até numa operação mais forte, com milho, com opções e tudo. Eu acho que faz sentido. E aí eu chego no Ibov. Hoje Reino Unido não está funcionando, continua fechado, assim como a Bolsa de Hong Kong. Então o Ibov é um pullback nas médias e nessa linha de tendência de baixa que conecta os topos tanto de novembro quanto do início de dezembro. BOVA 11 distorcido, então eu já vou partir para os estudos aqui no TradingView. Vamos lá. O BOVA 11 está distorcido no cartezinho. O BOVA 11 também, ó, pullback na LTB. Ó, topos dia 4 de novembro, 2 de dezembro. Então, pullback tanto nas médias, nessa região de fundo anterior e na LTB também. Aí eu trago a tela Ibovespa em dólares. Muito barato para os estrangeiros, né? Se a gente colocar aqui Oceans 14, menor PL em 20 anos, né? Quem, como eu, já estão com as compras feitas, vai vivenciar uma recuperação muito forte dos ativos, e quem está entrando agora vai fazer muito dinheiro. A PL aqui no chinelo, 4,72. Relação preço-lucro. Nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem um sinal de fundo nem nada, é somente um repique, movimento lateral. Uma das boas novas de hoje, MME, que mede fluxo para mercados emergentes, já empinando aqui para cima, como diria o poeta. O Reino Unido está fechado, mas provavelmente aqui, médias cruzadas para cima, haverá continuidade do movimento de recuperação. Bolsa de Paris, a maior bolsa da Europa, deve romper 6614 e acionar um pivô nos próximos dias. Eurostock 50. Também, ó, fundo, topo, fundo. O ponto a ser vencido é 3888. E nós temos o índice DAX na Alemanha, o ponto que separa homens dos meninos, joio do trigo, 114,161. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, um gráfico amalucado, uma ilha de reversão. Aqui tem um bebê abandonado de topo, mas é um movimento curto que o antecede. Esse gap deve ser preenchido neutralizando o padrão de queda. Esse gap vai ser classificado como diária. BZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está com o bebê abandonado de fundo depois de fechar esse gap, mas não deve prosperar também. Tem a questão do feriado. E o VIX nesses níveis já é interessante vender de novo. Vender, por exemplo, a 22,50, 22,70 para zerar 19 me parece uma boa operação.
Dow Jones concentra as maiores empresas do setor industrial, fundo duplo, eixo do fundo duplo, máxima do dia 21 a 33,437. Trago à tela posteriormente o S&P. Eu até desenhei o W aqui no S&P, eu vou deixar. Fundo duplo, eixo a 3889. Índice de tecnologia, a Nasdaq. Esse gráfico está... Os ativos estão pressionados lá para o outro lado. Índice de tecnologia, a Nasdaq. Região de fundo, né, deve prosperar. A marcação da reversão, a mínima 10.313 preservada, marcada dia 22. E aí eu chego nos títulos americanos de 10 anos, não tem sinal de fundo, de topo. Né, o ponto que separa o joio do trigo é a máxima do dia 30 a 3.796. Abaixo disso deve corrigir até as médias, acima disso deve continuar um movimento ascendente. Petróleo WTI vai subindo aqui aos trancos e barrancos depois de acionar pivô a 77,77. E o Brent, que é negociado na ICE em Londres, principal referência para a Petrobras, rompeu 83,14 para o alto e avante, pelo menos 89,33 deve tocar aí no início de janeiro. Aí eu chego no minério de ferro, vai subindo vagarosamente, estilo caminhão, subindo a ladeira. Deve ser esse movimento de continuidade. E aí o índice Nikkei tem uma Morningstar estrela da manhã entre os dias 22, 23 e 26 de dezembro. Aí eu chego... Hong Kong está fechado, pessoal, o mercado. Eu chego em Xangai, que tem sinal de fundo, boas novas vindas da China. Eu detalhei no informe cenário no Telegram hoje. E é isso aí, está entregue. Mais tarde eu vou fazer aqueles stories que vocês gostam lá fazendo as enquetes. Gravarei o clique assim como fiz ontem. Hoje eu vou fazer live também. Então o mini índice ele veio aqui no ponto que a gente comentou, que era uma compra no 109,370 para um primeiro trade, né? Digamos assim, uma parcial no 109,800, outra 109,840, mas vai bater daqui a pouco 110,070. Então a gente está falando aí num... na verdade 370 até 800, né, que dá 430. E aí eu comentei do 110,030, né, então seriam mais 300 pontos. No 110,070 mesmo, né, o que seria um racional de 700 pontos integral e a parcial ali no 109,830. Agora eu acho que ele vai bater, a minha opinião, né, eu acho que como respeitou a CLTA, ele vai daqui a pouco romper aqui o 109,940, que é esse fundo, e deve pressionar a média de 21. Então não seria uma surpresa para mim ver o mercado a 110,500 ainda hoje. Né? Aí no meio da tarde, aí 110,500, 110,400. Eu não vou dizer que vai voltar na máxima do dia, pode até ser, mas 110,400, 110,500, 110,600 eu acho possível sim. Forte abraço a todos, saúde e paz, seguimos juntos, queridos, valeu!